Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós estamos meditando, estudando um dos documentos mais bonitos da Igreja Católica a respeito da família, do São João Paulo II, Familiares Consócio, onde ali ele começa a desenvolver uma teologia muito rica a respeito da família, do matrimônio, do papel dos pais, dos esposos, do papel dos filhos, do papel dos agregados da família. E como conclusão daquilo ali, ele olha a família como uma pequena igreja, uma igreja doméstica, comumente chamada por nós. Só que uma coisa é muito interessante na história da igreja. No começo, quando o Senhor vem, escolhe os 12 apóstolos, ele morre, ressuscita, ascende aos céus, que é a solenidade que domingo nós iremos celebrar, porque no Brasil deveria ter sido celebrada ontem, que já deu 40 dias da Páscoa, mas porque não é feriado no Brasil, se transfere para o domingo, o próximo domingo agora, solenidade da ascensão do Senhor. Depois que ele volta ao céu, os apóstolos ali, ao receberem o Espírito Santo, tomam consciência que o cristianismo não era uma seita do judaísmo. Eles tomam consciência que Jesus fundou uma nova religião, a religião da plenitude, ou seja, a lei do Antigo Testamento, agora ela não foi ultrapassada, como a gente vê algumas pregações erradas por aí. Não caiu no ostracismo, não. A lei do Antigo Testamento foi agora elevada à perfeição. Como, padre? No Antigo Testamento se guardava o sábado. No Novo Testamento se guarda o domingo. No Antigo Testamento, o homem tinha várias esposas, várias concubinas. No Novo Testamento é só uma. No Antigo Testamento, nós vemos sacrifícios de animais. No Novo Testamento, nós vemos o sacrifício único do Filho de Deus. No Antigo Testamento eram as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento é o novo povo de Deus, evangelizado pelos 12 apóstolos. E nesse desenvolvimento da fé cristã, a igreja começa a se reunir, como nós estamos aqui, só que nós estamos aqui reunidos em um templo edificado totalmente para o louvor de Deus. Observem que dentro da Igreja Católica nunca houve tradição da Igreja Católica utilizar espaços já construídos para Deus, alugar uma garagem, alugar um ponto comercial para fazer igreja. Não. Pode até acontecer por um espaço curto de tempo, enquanto se constrói a igreja de Deus. Mas a Igreja Católica sempre construiu os seus templos, desde a pedra fundamental, um local totalmente virgem para Deus. E quando a igreja ainda não tinha a edificação de pedra, a igreja se reunia nas casas das famílias. É aquilo
que a história da igreja chama de Domus Ecclesiae, a casa da igreja. Vamos nos reunir hoje. Onde? Onde a igreja vai se reunir? Na casa de fulano, na casa de cicrano. É aquilo chamado de Domus Ecclesiae, a casa da igreja. E a igreja nasce justamente tendo como esteio a família. Se vocês pegam esse livro dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando há 41 dias, como primeira leitura aos domingos, vocês observam lá que famílias inteiras se convertiam. Não era só o pai ou a mãe, não. Famílias inteiras se convertiam, famílias inteiras eram batizadas. Daí a tradição de se batizar crianças. Quando os pais se convertiam, eles exigiam, pediam batismo também para os filhos. E em contrapartida, a igreja batizava os filhos, eles prometendo educar os filhos, não no judaísmo, não no paganismo, mas educarem os filhos dentro do cristianismo, da doutrina católica. É por isso que até hoje, a igreja, ao batizar, a igreja batiza as crianças na fé do pai, na fé da mãe, e ainda confirma essa fé na figura dos padrinhos, que não podem ter nenhuma irregularidade, ou interdito, ou excomunhão, devem estar totalmente inseridos na igreja. Olha que coisa! A igreja ali nasce e tem como núcleo a família. Só que vejam como é interessante. Essa família, ela é constituída, ela começa em um olhar. Uma vez eu lembro do Santo Padre, o Papa Bento XVI, dando uma catequese para pastoral familiar. E ele dizia assim: toda família nasce de uma olhada. Olha que coisa. Um que olha para o outro. E a partir dali começa uma família. Mas não é qualquer olhar, não. É um olhar apaixonado do amor que vem de Deus para nós. Um olhar apaixonado que vem de Deus e faz com que o homem escolha, eleja alguém para caminhar com ele. Esse olhar, ele vem com a obrigação de querer constituir uma família. Observem que a igreja nunca aceitou em hipótese alguma nenhum ato de conjunção carnal antes do matrimônio. Para a igreja, o ato sexual antes do casamento é pecado. A igreja não aceita, porque a igreja considera aquilo ali adultério. Mas padre, adultério contra quem? Se eu não tenho ninguém. Uma vez uma jovem me perguntava, e eu dizia: você não tem ninguém fisicamente, mas espiritualmente você tem o Senhor. Enquanto você não pertencer a um homem, você é exclusiva de Deus. Enquanto você não pertencer a uma mulher, você é exclusivo de Deus. E vejam que, por que isso? Porque a igreja sempre viu a família
como sagrada, como santa. E esse ato sexual, ele tem por finalidade a geração da prole e amenizar a solidão do casal. Aqui é interessante a gente chamar a atenção, porque algumas vezes a gente vê algumas pessoas com a cabeça tão pequenininha, né, que muitas vezes pensam que o ato sexual tem só e unicamente por razão de ser a procriação dos filhos. Não. Essa é a razão primeira. E a outra razão é amenizar a solidão do coração um do outro. Porque se assim não fosse, o sexo entre pessoas estéreis que são casadas na igreja seria ilegítimo, seria pecado, e não é. Não é. Então, a abertura à vida é um dos bens do matrimônio. É um dos bens da fé cristã. Olha, tem uma personalidade histórica no estado de Alagoas conhecida nacionalmente, chamada Anice da Silveira, uma médica famosíssima, que por esses dias o governo federal não aceitou colocar essa mulher no livro dos heróis da pátria. E aí eu fui estudar tudo, por que essa decisão. E eu sempre admirei muito essa mulher, essa médica. Sempre admirei, ela é conhecida nacionalmente, são tantos institutos com o nome dela no país. Uma médica famosíssima. E ela casada com um amigo de turma também dela, ela decide não gerar filhos. Ela decidiu que não queria filhos a vida toda. E aí eu olhando aquilo tudo ali, eu dizia, meu Deus, fez um bem tão grande à humanidade essa mulher. Mas o que será que fez para evitar? Poderia ter deixado tantos descendentes para levar o legado do nome dela, mas olha o egoísmo. Olha o egoísmo desse coração. A igreja sempre foi aberta, minha gente, à vida. Tanto que se alguém for casar na igreja, já falei isso para vocês por esses dias, e disser o padre assim, eu não quero gerar filhos, o correto seria o padre não terminar aquela entrevista e não aceitar assistir aquele matrimônio. Porque os filhos é uma bênção, não é uma maldição. Um filho não é um empecilho de sucesso para os cônjuges, não. É uma bênção de Deus. E aí, eu olhando a vida daquela mulher, me bateu uma tristeza no coração. Eu dizia, que pena, porque não foi aberta a vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é aqui que nós precisamos compreender e entender que a fecundidade é simplesmente o homem perpetuar a espécie humana, perpetuar a fé cristã nos homens. Mas nós temos como bem desse matrimônio a indissolubilidade que eu preguei para vocês por esses dias, a fecundidade que agora eu estou sinalizando, mas existe também
um bem matrimonial chamado de fidelidade. A capacidade de um ser fiel ao outro por toda a vida. E entender que a fidelidade não é uma situação assim. Se o outro não está vendo, eu posso ser infiel. Não. Se ela não descobrir, está ótimo. Também não. Se ele não descobrir, está perfeito. Também não. A fidelidade, antes de ser um ato, é uma decisão de um coração adúltero. Já diz um grande médico que deixou a medicina para ser padre no Brasil, nascido em Salvador, João Moama. O adultério, antes de ser um ato, ele é uma decisão do coração. Primeiro você decide ser infiel, depois você trai. É por isso que o próprio Senhor vai dizer, e a gente reza. O Senhor diz: aquele que olhar uma e desejar possuí-la, já adulterou no coração. E a gente professando a fé, ou melhor, e a gente fazendo o nosso ato de contrição aqui, nosso ato penitencial, de coração contrito, pedindo a Deus perdão, na fórmula primeira, que são 3 fórmulas, mas a primeira é de pedir perdão a Deus. O Senhor, a igreja coloca com toda dignidade, e vendo aquilo que o Senhor disse, quem pensa em possuir já adulterou, a gente diz: porque pequei por pensamentos e atos. Pensamentos, pensou, pecou. O adultério é uma decisão de um coração adúltero. Vejam que isso aqui é interessante para nós, porque quando o Senhor, o bom Deus, corrige o matrimônio, ou melhor, corrige o casamento e eleva a condição matrimonial, corrige porque não aceita mais a bigamia, a poligamia. Agora é monogamia, é uma só, é um só. Corrige porque sabia que o coração daquele que vivia com mais de uma concubina era um coração dividido. Por quê? Porque ninguém consegue amar alguém, ou melhor, ninguém consegue amar 2 ou 3 pessoas na mesma intensidade. Alguém vai sofrer. Alguém sofre na história. O amor tem uma escala, tem intensidade da capacidade de amar. Nós não conseguimos amar 2 pessoas da mesma forma, nem 3 da mesma forma. Nem no amor filia e nem no amor eros. É claro que a gente pergunta a uma mãe, e eu gosto muito de brincar com isso, né? Eu sempre pergunto à mãe assim, a uma mãe, né? Você tem quantos filhos? Tenho 4. Você ama quem mais dos 4? Sempre ela vai dizer, porque mãe é mãe, diz assim: eu amo os 4. Ama. Se a gente perguntar assim, quem dos 4 você ama mais? Ela vai rir, vai ficar com vergonha, mas não responde. Mas no coração dela ela sabe que tem um ali que é diferente, que tem um jeitinho diferente. Tem um lá, tem um que tem um jeitinho diferente. Vocês estão rindo, mas vocês sabem que é assim, né? A mãe não assume isso. A mãe nunca vai assumir, mas ela sabe que tem um ou tem uma que é diferente o jeitinho, né? Tem um, é diferente assim o jeitinho, né? Tem um que é diferente. Por quê? Porque o coração humano não consegue amar na mesma intensidade as pessoas. Existe uma escala no coração. No amor filia,
No amor eros, que é o amor entre cônjuges, é a mesma coisa. É impossível um homem amar duas mulheres do mesmo jeito. E é impossível uma mulher amar dois homens da mesma forma. Impossível. Pode até sentir atração, que já é adultério no coração, viu? Né? Pode até achar bonito, gostar de estar perto, mas tem que ter cuidado. Não é? Mas ninguém ama ninguém na mesma intensidade. E o amor filia e o amor eros são amores secundários. Isso daqui é ramificação do amor ágape de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Ele me ama, eu sou amado por Ele, e aí eu sou capaz de amar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus amigos. Sou capaz de amá-los, porque primeiro sou amado por Deus. E amo a Deus sobre tudo e sobre todos. Então vejam, a fidelidade é para o homem, é para o cônjuge, uma obrigação. Se você adulterou e superou, e graças a Deus a mulher não descobriu, ou o marido não descobriu, se confesse. Busque confessar esse pecado e acabe esse pecado da sua vida. Isso aqui, minha gente, é algo muito sério. E muitas pessoas têm vergonha de confessar o pecado e parece que não tem medo de morrer com esse pecado mortal. A fidelidade não é algo periférico no matrimônio. Não. A fidelidade é obrigação. Se o noivo disser ao sacerdote na entrevista de casamento assim: eu vou casar, mas eu não vou ser fiel, o padre não deveria assistir aquele matrimônio e dizer: não faça esse casamento. Por quê? Porque não existe ali maturidade, responsabilidade, compromisso. E não existe nada mais feio dentro de um matrimônio do que a infidelidade. A infidelidade que machuca, a infidelidade que destrói sonhos, a infidelidade que rouba a paz, a infidelidade que deixa o coração do outro sempre desconfiado. Uma vez traído e graças a Deus superado, aquele que foi traído nunca volta a confiar do mesmo jeito. Nunca. Perdoa, aceita. Mas lá no fundo, no íntimo, no coração, existe sempre aquele questionamentozinho: por que fez isso comigo? Por quê? Ou, se vê qualquer coisa estranha, já levanta a anteninha: será que está de novo? Veja, meus irmãos, não existe nada mais bonito que um homem fiel. Não existe nada mais digno e mais bonito que uma mulher fiel, que de verdade vive totalmente para o seu esposo, que vive totalmente para a sua esposa. Só que tem uma coisa, viu? Isso aqui é um recado para quem namora, tirando Clemente e Marcelo. Você também não, senão eu digo seu pai, não é? Mas vocês que namoram, viu? Você também, não é? A fidelidade, ela começa no namoro.
Se não aprender a ser fiel no namoro, vai ser infiel no matrimônio. Desse jeitinho. É a mesma coisa de um padre. Esse menino passou 8 anos no seminário namorando o altar. Não é agora, daqui a 35 dias, que ele vai formar ser religioso, não. 8 anos que ele vem formando para isso. Eu também fui assim. E o namoro é isso. O namoro é um seminário a dois. Estou falando de namoro, não é de enrolada, essas coisas que a gente vê por aí não, viu? Namoro. Viu? É você ver, né? Se aprende a ser fiel no namoro. Se não é fiel no namoro, depois de casado não vai ser fiel. Não vai. Porque a fidelidade é uma aprendizagem e uma decisão do coração. Vejam bem. É por isso que é preciso sempre olhar o exemplo. Eu sempre digo, a menina, o menino, quando estão namorando, eu sempre digo assim: você já olhou o pai dela? Ou melhor, já olhou o pai dele? Já, padre, pronto. Ele vai se comportar do mesmo jeito quando casar com você, viu? Você já olhou a mãe dela? Já, padre, vai ser do mesmo jeito. Eu lembro que uma me dizia assim: Ave Maria, então vai ser insuportável. Eu disse: então repense o namoro. Porque os filhos são reflexos dos pais. É claro, os filhos são reflexos dos pais. Não tem como não ser. Pode ser que surja uma joia preciosa, sim. Pode ser que alguém diga assim: mas papai maltratou tanto a minha mãe, eu não vou fazer isso não. Pode acontecer. Mas a maioria dos casos pensa assim: meu pai fazia, eu posso fazer. Minha mãe fazia, eu posso fazer. Vejam vocês. Vocês são os reflexos dos pais de vocês. Aí pode ser que alguém esteja aqui na igreja dizendo assim: oh, como eu queria que fulano ou fulana estivesse aqui hoje para escutar tudo isso. Mas ser igreja é isso aqui. A igreja, ela é mãe e ela é mestra. A igreja tem por finalidade ensinar a vocês a filosofia do bem viver santamente, para alcançar o céu, do bem viver santamente, para viver em harmonia e ser feliz. A igreja, sendo mater et magister, ou seja, mãe e mestra da humanidade, ela tem essa capacidade de nos ensinar. Isso que eu estou dizendo a vocês aqui não é original do Padre Washington, não. É doutrina católica. Leiam o catecismo da Igreja Católica, que vocês vão encontrar isso tudo lá dentro. Pura doutrina católica. E não é invenção de uma igreja que nasce há 20 anos ou há 40 anos, não. É doutrina deixada por ele, burilada e levada à plena verdade pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a Mãe Igreja é tão sábia e tem tanto a nos ensinar. Por isso que a Igreja coloca como mandamento a ser cumprido aquele mandamento do Antigo Testamento. Qual deles, padre? O terceiro: guardar domingos e festas. Por quê? Porque aqui a igreja está como aquela mãe, pegando você no colo e ensinando: meu filho é assim, meu filho não é assim, meu filho faça assim, meu filho não faça assim. Por quê? Para que a gente, vivendo bem, alcance o céu. Vamos ficar